Vamos lá para a prática? Vamos fazer a prática que a gente combinou. Criação do projeto, conhecer o template, né, Agile, e a gente conhecer as principais funções, né? Eu vou mostrar aqui, vai passar rapidinho. A gente vai criar alguns marcos, algumas features, algumas histórias e algumas tarefas. Vamos lá? Então vamos lá, novo projeto. Eu entrei, né? Vocês entraram aqui no Azure DevOps, fizeram login, eu já tenho outras instâncias, né? A gente clica aqui na parte direita, tem um novo projeto. Vou colocar aqui projeto IGTI exemplo. Bota uma descrição, projeto simples de EAD que tem algumas perguntinhas de MPI2. Eu vou colocar ele privado, que é Git, e o nosso processo é Agile, como a gente combinou. Vamos lá? Vamos criar? Ele cria lá o projeto e a gente pode perceber aí que aqui começa aquele menu que eu falei do lado esquerdo, onde tem o overview do projeto, né? Tem os boards, repositórios, né? Tem a parte de settings do projeto, que a gente pode ver depois. Você tem um sumário, se você tiver project status, depois a gente cadastra as histórias e volta aqui. Você tem os dashboards, que a gente vai dar uma exercitada na segunda aula, depois, né? Depois dessa aula. Tem os boards, e aí você pode ver que você tem nada ainda. A gente vai criar aqui. Vou passar, depois eu vou voltar para a gente cadastrar os itens, tá? Você tem os backlogs. Você tem as sprints. Se você quiser controlar as sprints, você pode criar aqui algumas sprints. As queries, que a gente vai estar fazendo algumas queries aí para explorar a questão das métricas. O item de repositório. A gente não vai usar um repositório do Azure, a gente vai usar um repositório que a gente vai anexar do GitHub. Mas aí a gente vai exercitar isso depois, nas próximas aulas. Aqui é a pipeline, a gente vai criar uma pipeline, a gente vai criar uma release, a gente vai fazer tudo isso. O test plans, que eu falei, que é algo que vocês precisam, a gente não vai explorar aqui no Basic, que a gente não tem acesso. Então, só para quem tem acesso, que tem mais coisas, né? Quando a gente tem a pirâmide de testes, a gente tem parte dos testes exploratórios, a gente vai ter algum teste manual, então isso aqui é para gerenciar. E artifacts é quando a gente vai ter bibliotecas de reuso, enfim, a gente vai ter toda a gestão de artefatos reutilizáveis. Bom, vamos lá criar os nossos itens conforme a nossa história. Eu vou criar aqui em boards, backlog, e eu vou estar criando os meus work items. Lembra que a gente tem 3 tipos de work items, né? A gente tem work items de épico, de features. Se eu tiver um backlog, eu só consigo ver os itens de histórias e features, né? As features, histórias e tasks. As features e os épicos ficam fora do backlog. Então, eu vou criar aqui meus work items. Cliquei aqui em Work Items, clico em Novo Work Item, aí eu escolho qual é o tipo de Work Item. Lembra que quando eu tenho um template Agile, ele já vem com alguns Work Items padrão. Então, eu vou criar um novo Work Item, vou criar um marco do meu projeto, que eu coloquei lá para a gente criar, que é o módulo Questões. Então, vou criar aqui um módulo Questões, que é o nosso primeiro marco. Vou colocar como novo, né? Vou colocar uma descrição, poder, eu como administrador, quero cadastrar questões para diversas disciplinas. Para testar meus conhecimentos. Aqui, vou passar aqui, é só para a gente ter uma descrição, né? E aí eu vou passar um pouco pelos campos, né, do épico, né, que eles já vêm configurados. Lembra que eu falei que a gente pode adaptar, e a gente vai fazer uma adaptação, mas isso nas próximas aulas.
Aqui a gente tem a prioridade, qual é a prioridade dele ali no meu backlog. Aqui a gente tem se o risco é alto, médio, baixo. Lembra que eu falei que numa planning, principalmente na 2, a gente pode definir se aquilo é um risco alto, médio, baixo, técnico ou de negócio. Eu vou botar baixo. O esforço aqui a gente pode colocar. Muitos times colocam esforço em horas ou esforço em tamanho, né? Na questão do tamanho do Fibonacci. Eu vou botar 13, vou botar 13. Valor de negócio, né? Isso já vem configurado nesse template, né? Lembra que a gente tem que priorizar todas as histórias e aquilo tem que ter um valor de negócio envolvido, né? Essa entrega de valor. A gente exercitar a primeira maneira é a gente exercitar que a gente está entregando valor para o cliente, né? Então, esse é um campo super importante da gente preencher, é super importante da gente entender a importância de. Eu gosto muito do ROI, né, para priorizar os itens de backlog, então aqueles que têm maior valor e menor custo. Então, por exemplo, o esforço é 13 e ele tem um valor, sei lá, 21. E aí, quanto mais a gente tem valor e menos tempo a gente leva para entregar, são os itens que eu vou priorizar no meu backlog, né? Tem o start date, né? Quando é que eu vou começar? Isso às vezes é importante para você planejar a sua release, né? Vou botar na data de hoje e vou dizer que ela precisa ficar pronta no. Vamos supor que a minha release é de 4 semanas. De 2 semanas. Então, você vai ficar pronto no dia 21. Então, esses são os campos. Desse lado de cá, a gente pode ver que a gente tem como adicionar relações, rastreabilidade, a gente tem como colocar, por exemplo, que ele é filho de um item, ou a gente pode adicionar Eu vou adicionar aqui, e aí eu vou precisar salvar, né, para adicionar. Aqui eu tenho a história toda do que aconteceu, aqui eu posso anexar, adicionar algum link, algum link com algum outro item que eu queira, e aqui que eu posso anexar, ou seja, anexar qualquer documento. Então, se eu tiver algum documento, um protótipo, alguma coisa para o meu desenvolvedor usar, eu anexo aqui, tá bom? Então, vamos embora salvar. Então, eu salvei ali meu módulo de questões. Vamos voltar aqui. Eu posso adicionar agora, depois do meu módulo de questões, dentro do módulo de questões, eu vou criar uma feature. Eu vou botar questões, e aí eu vou escolher o tipo, é uma tipo feature. Eu vou cadastrar aqui que ela é questões PMP. Criar questões PMP. Não. Inserir questões PMP. Eu vou criar uma outra feature, e aí eu vou mostrar que os campos da feature e dos épicos são bem parecidos, tá vendo? Tem um business value, tem um time, então são os mesmos times, são os mesmos campos, tá? Não tem nada diferenciado. Só que aqui, olha, vocês viram que já apareceu uma relação aí com o módulo de questões, né? Então, vou salvar. Dentro do meu módulo de questões, eu botei inserir questões PMP. Eu vou adicionar mais um novo item, que é inserir. Eu posso escolher o tipo do link, né? Eu não falei muito isso, mas se ele é predecessor, se ele é filho, se ele é pai, né? Se é sucessor, se eu estou testado por, isso é importante quando você tem questões de defeitos, rastreabilidade, esses links são super importantes. Então, vou criar o outro que é incluir questões do item. Vamos lá. Ok. Ó. Também são os mesmos campos. Aí dentro do incluir questões. Opa! Desculpa. Tem que salvar, né? Dentro do incluir questões, eu vou querer incluir uma tarefa. Antes disso, vamos olhar como é que está o nosso backlog? Então, vamos olhar o nosso backlog aqui. Ó, não tem nada. Por que não tem nada? Porque no nosso backlog só vai aparecer, a gente tem o que aqui? A gente tem os épicos e as features. Só vão aparecer nos nossos backlogs as histórias, né? Nessa visão de backlog.
Então, eu vou criar uma história dentro desse incluir questões PMP, ok? Então, vamos aqui, eu vou dar um add, new item, vou criar uma história chamada cadastrar questões em inglês do PMP. Aí dou um ok. Você vê que são os mesmos campos, né? Então aqui eu poderia botar uma descrição, né? Que aí sim é eu como administrador quero cadastrar 3 questões de PMP para que outros possam consultar e jogar. Vamos lá, vamos supor. Aí, beleza. Aí, aí aqui, a gente, na história, a gente também pode fazer um link, mas tem os mesmos campos, dou um save. Eu posso customizar esses campos, a gente vai aprender a customizar esses campos. Aí, quando agora eu olho para o backlog, eu vejo que eu posso, não tenho ainda, né? Então, vou para o meu board de novo, vou para o meu work item de novo e vou dar um assign nesse meu incluir questões PMP. Olha, eu botei ele como feature, por isso que não está aparecendo no meu board. Então, vamos cadastrar ele não como feature, vamos acertar ele. Então, aproveitar que eu falei que ia fazer uma coisa, é bom, né? Acontece. Vamos tentar mudar o tipo dele, né? Vou mudar o tipo dele aqui, ó. Change type. Eu vou mudar para task, user story, né? Que eu tinha colocado para a gente mudar para user story. Aí agora sim, Anneli, agora sim, salvo aqui. Vai aparecer no meu backlog. Eu estava com o tipo errado. E aí vai começar a aparecer no meu backlog os stories e as tasks, né? Então, criei uma user story. Agora vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos criar da mesma forma, adicionar um novo item. Vamos criar uma tarefa. E agora não vou esquecer de botar uma task aqui. Qual a task que a gente vai ter? Cadastrar, criar o HTML principal. Vamos ter outra task. Opa, fiz errado aqui. A gente pode criar uma outra task. Criar testes, né? Uma outra task chamada criação. Ele fica sempre com a última work item, né? Por isso que criação de testes para unitários. Enfim. Você vê que a minha task, se eu pegar a minha task, ela já tem outros campos. E aí a gente vai explorar um pouquinho esses campos. Então, eu tenho, por exemplo, se é uma atividade, o tipo de atividade, se é desenvolvimento, se é documentação, se é requisito, teste, isso é importante para a gente classificar. Então, é importante a gente olhar o esforço que a gente vai levar, ou seja, eu não posso ter tarefas com mais de 8 horas. Então, eu vou dizer que vamos supor que tenha 8 horas isso aqui. Se eu tiver mais, eu tenho que quebrar, lembra, lotes pequenos. Eu posso, e esses campos são obrigatórios, né? E eu posso configurar eles como obrigatórios. E aqui beleza, isso aqui é a implementação, né? Se eu tiver que fazer a integração de uma build qualquer, né? Aqui, a mesma forma, eu tenho o histórico, eu tenho os meus links e eu tenho como anexar alguma coisa. Vamos supor que eu quero anexar alguma documentação. Eu salvo, aí eu vou olhar meu backlog agora. Meu backlog já tem... Meu backlog já tem meu user stories e minhas tarefas. Quando eu vou olhar meu board, ele já tem a minha história ali, tá? Eu posso ver como backlog, eu posso filtrar, posso ver as features também, né, no meu board, a visão de features, né, que eu tenho as duas, e posso ver a visão de stories. Então, a gente
cadastrou o projeto, a gente cadastrou os nossos marcos, que são os épicos, a gente cadastrou as nossas features, as nossas histórias e as nossas tarefas. Ficou faltando cadastrar um bug. Então, vamos supor que eu tenha colocado ativo, tenho começado a fazer, e aí eu cadastrei e eu tive um bug, né? Então, vou aqui criar um tipo de item, vou criar como bug, lembra que é outro tipo de item, não é o bug. Então, vou dizer que encontrei erro na grafia da pergunta. Então, vamos lá. Criei erro na grafia da pergunta. Venho para cá. E aí, vocês vão ver que tem outros campos no debug. Então, eu tenho a reprodução, entrei na tela e encontrei um bug. E vi erros de ortografia. Eu posso anexar... E o interessante é que eu posso anexar qualquer coisa que eu queira aqui, né? Eu posso anexar a tela, como eu fiz, a discussão, sistemas de informação do sistema, com que login eu entrei, story points daquilo, né? A gente pode botar os story points daquele bug, o esforço para resolver aquele bug, né? Então, eu posso colocar aqui. Quanto faz e o percentual que está completo, tá? Então, eu posso escrever esses itens todos. Você vê que já tem um processo de desenvolvimento, um template por trás com seus campos, que a gente pode customizar alguns, tá? Vou mostrar também essas customizações. E aí vem a história. Aí eu posso também, tem uma coisa interessante, que eu posso ter cadastrado as discussões. Então, você vê que ele fica com uma carinha de bug aqui, tá vendo? Um bug aberto. Então, eu sei que tem um bug aberto. E eu posso também botar, assim, uma discussão, botar um arroba alguém. Fulano, veja isso, por favor, né? Tipo, alguma coisa que possa me... E aí eu posso iniciar discussões ali, né? Eu posso fazer N coisas. Então, acho que a gente terminou. A primeira maneira é a gente ter uma metodologia, né? Um Scrum. A gente viu como funciona isso no Azure DevOps. Coisas básicas que a gente viu de work items, do template, do Agile, do Scrum. A gente viu como cadastrar que o template tem uma estrutura de épicos, features do Agile e figuras de histórias e tarefas. A gente viu que histórias e tarefas estão no backlog, né? Você consegue olhar no backlog. E você tem a visão aqui do seu board, você pode ter a visão tanto de features como de histórias. Você pode escolher aqui desse ladinho aqui, né? E aí você pode também ver como um backlog. Aí quando você tem a visão do backlog, você só tem a visão de histórias e tarefas. A gente cadastrou bug, a gente viu o que significa cada um desses campos e a gente fez um link aqui com as histórias para mostrar a rastreabilidade, enfim. E aí a gente vai tirar algumas métricas sobre isso. Então, acho que essa aula aqui da prática, vamos tentar aí? Vamos ver se vocês conseguem fazer esse cadastro de projeto, criar esse projetinho, esse exemplo? Então, vamos lá. Até a próxima aula, gente.